Boa noite, meus amigos. Ou boa tarde. Bien, ¿cómo va? Bem, muito bem. Muito contente de estar convosco novamente. Hoje, os quatro, os cinco, vamos ver se o nosso querido amigo Gianluca se junta a nós e para mais uma conversa aqui deste grupo magnífico. Faz hoje 5 anos que nos conhecemos, numa num dos trabalhos que fizemos juntos na Alemanha, não é? Nos dias intensivos, em que tivemos a magnífica oportunidade de trabalhar com Bert Hellinger e desde então, desde esse momento, este encontro ficou marcado, pelo menos para mim, penso para vocês também, para sempre e já não conseguimos passar sem de vez em quando fazermos assim um encontro e conversarmos sobre um tema que nos seja querido, partilhar com os nossos amigos que nos veem e que nos ouvem. Bem-vindo, meu querido amigo Rinaldo, desde o Rio, meu querido amigo Esteban, desde Córdoba, certo, Esteban? Sí, E o meu querido amigo Daniel, que agora nos fala desde Colômbia, Bogotá, certo, Daniel? Cierto, hoy desde Colombia. Hoje desde a Colômbia. O Daniel é o nosso querido amigo que a cada novo encontro sabemos que está num lugar diferente. Así es. Viajante, né? É um viajante, é verdade. Hoje temos um tema muito interessante. Vamos falar o que sonharam ou o que sonham os nossos pais, não é? O que sonharam os nossos pais, os sonhos dos nossos pais. Eu creio que é um tema que foi sugerido aqui pelo nosso amigo Esteban e que nós adotamos para este encontro, porque quando falamos sobre o que nos movia a estarmos hoje juntos e sobre o que gostaríamos de falar, foi algo que caiu muito bem entre todos. E o nosso amigo Esteban sempre traz esta inspiração, que é um homem que também na sua maneira de ser, na sua postura, na sua atitude nos inspira. Eu vou passar a palavra, se calhar, um bocadinho para cada um e logo seguimos com o nosso tema. Rinaldo, força. Ai, meus queridos amigos, que alegria estarmos juntos aqui depois daquele encontro inesperado na Alemanha, depois da nossa viagem no dia seguinte, que tínhamos um dia livre, né? Como o tempo passa, são 5 anos. E eu posso dizer que, para mim, aquele encontro foi muito especial e muita alegria a gente ter tido a disponibilidade e a energia de alimentar esse encontro, essa amizade entre homens, de certa forma, honrando o que o nosso mestre Hellinger disse naquele encontro, né, em uma de suas frases, que os homens são felizes ao lado de outros homens. O Hellinger ele tem essas frases que ele solta para a gente refletir sobre isso, né? E de fato, é muito bom a gente poder alimentar essa alma masculina e no nosso caso, esse encontro de lugares tão distantes. Muito bom, prazer estarmos juntos aí. Passo talvez para o Daniel, para, né, também falar um pouquinho. Daniel, força! Sí. Força, Daniel. Amigos, muchas gracias de esta invitación. Estoy muy contento de que hoy es un día pues para conmemorar este encuentro que tuvimos, de este momento tan importante, último taller de hombres de Bert Hellinger. Y bueno, pues aquí estamos compartiendo una vez más. Estoy muy contento. Muchas gracias por este espacio. Amigo Esteban, força. Bueno, ¿cómo están? Veo que muy bien. La vida nos va encontrando de nuevo, nos va sorprendiendo. Es muy grato que la vida nos sorprenda y que nosotros nos dejemos sorprender, ¿no?
muchas cosas que podemos pensar, querer y planificar, pero luego la vida con su fuerza más grande nos pone en el lugar que nos tiene que poner. A cada uno de nosotros nos ha ido pasando cosas sin lugar a dudas que nos muestra este gran movimiento que Hellinger siempre habló, siempre transmitió, y que bueno, como coincidimos, el último taller de hombres con Bert Hellinger siempre para nosotros quedará como un inmenso regalo. Así que bueno, obviamente también habernos encontrado en esas montañas maravillosas, haciendo nuestra pequeña visita al Nido del Águila, que también fue algo muy bello. Así que bueno, queda nada más por que festejemos este momento que la vida nos regala y bueno, y empezar a compartir esto del sueño de nuestros padres, ¿no? Como dizia o mestre, a vida é feita de muito trabalho, mas também de muita diversão, não é? De muita celebração. Hoje vamos falar dos sonhos dos nossos pais e como havíamos combinado um pouco antes de começar, vamos dar a palavra ao nosso querido amigo Esteban para ele abrir as hostilidades e dar então início a este tema. Bueno, pensar en el sueño de nuestros padres, seguramente que viene a nuestra conciencia esto de qué habrá pensado mi mamá, qué habrá pensado mi papá en el momento de la gestación. Pero también hay un movimiento que es antes de la gestación, porque el maravilloso momento de la gestación se produce en un instante mágico, maravilloso. Y yo he aprendido en este tiempo que eso es lo que tal vez Hellinger decía como el verdadero amor. La fuerza del verdadero amor, ¿no? Esta fuerza que tiene que tener este espermatozoide y este óvulo para poderse transformar en una vida nueva, en un ser humano, en más vida, ¿no? Pensemos que cada uno de nosotros somos más vida. Luego, lo cultural, lo familiar, lo religioso, lo que mi madre y mi padre me pudieron dar, transforma mis creencias. Pero la fuerza más grande que tenemos es esa fuerza que se dio maravillosamente y que encontró estas dos células. Y ese es el amor más grande. Por supuesto que hay muchas células que se encuentran, tal vez sin consentimiento, de madres, de padres, de conciencias, de deseos, de ganas, de sueños. Pero esa fuerza siempre se manifiesta. Y de ahí creo que debemos ver el principio del orden, cuando Hellinger nos avisa, nos dice, nos invita a observar ese respeto al padre y ese respeto a la madre. Pensemos que como sueño de nuestros padres, nosotros mismos, que somos padres, pensemos que tal vez el sueño que teníamos era una característica, era un deseo, era una idea de tener algo que le llamábamos hijos. Un ser maravilloso que va a trascender nuestra experiencia, pero el hijo es más que eso. El hijo es mucho más superador que el sueño. Por eso yo trato de remontarme a la experiencia que habrán tenido padres, sin importar si se casaron, no se casaron, si vivieron juntos, no vivieron juntos, cuál fue su realidad, cuál fue su experiencia, sino decir esa fuerza mayor al servicio de la vida. Y ahí es donde nos situamos verdaderamente en el amor de padres. Ese sueño
y los voy a llevar a un lugar que fue muy, muy bonito para nosotros, ¿no? Cuando fuimos al Nido del Águila, sabíamos dónde íbamos a ir, conocíamos porque habíamos buscado, tal vez en imágenes, y sabíamos de qué se trataba. Pero cuando llegamos a ese lugar y pudimos vivenciar y pudimos tener nuestra experiencia, creo que ninguno de nosotros sabía realmente lo que iba a suceder. Por eso es que trato de hacer un paralelismo y pensar en esa fuerza de un padre, del padre, como dice Hellinger, del padre y de la madre. A diferencia de lo que culturalmente pensamos, siempre nosotros, mi papá, mi mamá, me lo dio, no me lo dio, lo hizo bien, lo hizo mal, fue poco, fue mucho, ¿no? Entonces, me quedo con esto, con esta imagen que he tenido durante estos días, que es justamente observar la parte espiritual de esta experiencia. ¿Cuál fue el sueño del padre? ¿Cuál fue el sueño de la madre? Y que se pusieron al servicio, y ahí se produce la maravillosa fuerza de vida para que nosotros estemos hoy compartiendo este live y riéndonos y disfrutándonos y recordando estas anécdotas que vivimos juntos. Pero en realidad los llevo por favor a que en un instante solo se sitúen en esa fuerza que pasó también por ustedes, en esa fuerza que los convirtió en padres, en un sueño que tal vez viene desde su misma existencia, en esa fuerza que viene en algo que no puedo del todo hacerlo consciente. Y después, bueno, viene el hijo y todos los atributos que tenemos, algunos mejores, algunos peores, que hacen que acompañemos en las experiencias del padre, ¿no? Entonces, tenemos estos padres violentos, tenemos estos padres amorosos, tenemos estos padres indigentes, tenemos estos padres exitosos, pero bueno, esas son características. Pero a mí me gustaba que hoy reflexionáramos sobre algo que es un poco más allá de nuestro dominio a través de nuestra cabeza, más allá de lo que podemos pensar y sentir, sino observemos el movimiento en la constelación, el movimiento espiritual, cómo nos manifiesta y cómo nos maneja, cómo nos dice que es esta fuerza, ¿no? Así que, bueno, yo feliz de la vida porque creo que el sueño de mis padres se cumplió maravillosamente, porque gracias a esa unión amorosa, no amorosa, ya no me importa tanto eso. Sí, por supuesto, lo heredo y lo llevo a diario, en lo cotidiano, ¿no? Pero cuando pienso un poco más en más grande, en mayor, solamente, bueno, lo único que uno puede es sentirse agradecido. Así que bueno, vamos a ver, queridos amigos, qué les pasa a ustedes con este tema. Muito obrigado, Esteban. Força, Rinaldo, a palavra está contigo. Pois é, eu acho interessante a fala do Esteban, joga luz sobre esse amor espiritual, né? Algo que vai além do que a nossa racionalidade percebe. É como se a filosofia africana tem um pouco dessa lógica, né? De que aquela criança que nasce, ela escolhe, em algum momento antes do nascimento, nascer daquele pai e daquela mãe, bons ou maus, ausentes ou presentes, amorosos ou violentos, mas ali, com aquele encontro
de um homem e uma mulher, está o aprendizado que aquele futuro ser precisa viver. De alguma forma, os problemas passam a ser quase que parte do próprio propósito de vida, né? Isso faz com que a gente, de fato, perceba as questões que a gente tem com os nossos pais e os conflitos numa outra perspectiva, e ao invés de julgá-los ou acusá-los, entender que aquilo ali não foi por acaso e que, nessa lógica africana, se eu de alguma maneira, o destino, vamos colocar dessa maneira, né, a grande alma, o espírito, escolheu que eu nascesse naquele ambiente, pode ser aqui no Rio de Janeiro, numa casa de classe média alta, como pode ser numa favela, onde as relações se dão, muitas vezes, de outra maneira, né? Isso muda bastante o nosso olhar sobre os problemas do cotidiano, né? E eu tenho esse trabalho em escolas, principalmente junto a umas pessoas mais ligadas à psicanálise, onde se pergunta muito sobre essa ênfase que nós, desse campo da psicologia sistêmica e das constelações, dedicamos à família biológica, né? E o Estevam fez uma bela introdução do porquê Heringer, de fato, dedicou tanta importância para a família biológica, né? Essa família biológica que, ainda que eu não tenha sequer conhecido o meu pai, se eu sequer conhecido a minha mãe, é através daquele DNA que veio até mim todo um conjunto de memórias ancestrais dos pais e mães dos meus pais, e que isso faz parte de mim, também faz parte do meu aprendizado aqui, nessa vida, nesse momento, né? E os questionamentos nesse âmbito mais da psicanálise tradicional, no sentido de dizer e de apontar como, hoje em dia, as famílias elas têm muitas outras configurações para além daquela de um pai e uma mãe que criam seu filho, principalmente em comunidades carentes, por exemplo, da favela aqui do Rio de Janeiro. E hoje em dia, inclusive, existem várias configurações que, às vezes, é uma mulher que tem um filho, depois resolve se casar com outra mulher, e aquela criança vai ser criada por duas mulheres ou por dois homens, onde passa a se questionar, de alguma maneira, essa família biológica e tenta colocar no lugar dela uma família ampliada, uma família escolhida, que não necessariamente tem essa conexão biológica, né? Eu acho muito interessante participar dessa discussão, de alguma forma trazer ela também aqui para nós, que atuamos, no caso, dentro das constelações familiares, porque o que eu sempre defendo lá, e continuo sempre acreditando muito fortemente nisso, que o fato da gente reconhecer e valorizar e apoiar e aceitar e concordar com as várias configurações familiares que hoje permeiam a nossa sociedade contemporânea, ir contra isso é ir contra uma realidade dos fatos, né? E aí eu me lembro do Heringer, que sempre dizia, aquilo que a gente exclui nos persegue. Então, no caso de nós, desse campo sistêmico, que valoriza a família biológica, a importância da gente não excluir essas outras possibilidades de famílias ampliadas, por perceber que uma coisa ela vai somar a outra. Eu defendo muito isso nos trabalhos que a gente faz com crianças e adolescentes nas escolas, que ainda que as crianças e os adolescentes falam, não, eu não tenho pai, eu não conheço o meu pai, o meu pai é meu avô, o meu pai é minha mãe, que é mãe e pai ao mesmo tempo, e a gente abre um canal de escuta para isso, é importante que essas pessoas possam falar disso, mas a gente também propõe algumas vivências, algumas experiências até corporais ali, não é uma constelação, é mais
né, ampliar um pouco esse olhar para perceber que o fato daquele pai não estar presente, ele não deve ser excluído. Ele pode manter o lugar do avô como aquela pessoa masculina que o criou, e que lhe deu um apoio masculino nas questões da sua infância e adolescência, mas que ele pode não esquecer daquele pai biológico, que dentro dessa perspectiva mais espiritual tem um papel fundamental, e não olhar para isso traz uma grande possibilidade de um sofrimento psíquico inconsciente quando você ajuda esses alunos ou essas pessoas a integrarem aquele pai que até então estava sendo criticado e questionado. Eles se sentem mais leves, se sentem mais inteiros, e quando na escola, inclusive, tendo efeitos muito positivos sobre a capacidade de aprendizagem e até a convivência com outras crianças dentro da sala. É isso que eu diria por hora. Obrigado aí pela oportunidade. Passa a bola. Amigo Daniel, te pasamos la palabra. Estás muteado. Muchas gracias, amigos. Cuando ustedes hablan del sueño, yo pienso solamente en el sueño, que es uno solo, el sueño de realizarse. Ya somos de alguna manera en una dimensión seres realizados. Y yo considero que uno viene a esta dimensión a darse cuenta de ello, a realizarlo. Y bueno, el entorno nos condiciona en cierta manera. Están los padres, pero también los padres están condicionados por el sueño social, ¿sí? También hay muchos otros aspectos que, por ejemplo, otras culturas han tenido en cuenta, ¿no? Culturas que han venido de momentos históricos como el que estamos viviendo, como son las culturas indígenas del mundo, donde unas personas se han decidido organizar en un grupo y poder seguir adelante con el sueño de una manera en la que puedan realizarse e ir en torno, por ejemplo, de un sueño que tiene en cuenta la vida, que tiene en cuenta el alma, que tiene en cuenta la realización de cada persona y no la realización de unos objetivos clasificables y medibles. Entonces yo creo que el venir aquí a esta experiencia humana bajo esta condición, pues tiene esa condición de encontrarse con primero el tema de la fe, después la clasificación del conocimiento y todas las cuestiones que como la ciencia, la economía, la fe, la educación va condicionando y uno también va asentando ciertas cosas hasta que en un punto hay un conflicto con todo ello. De pronto no es nuestro sueño, de pronto nuestro sueño se acomoda a ciertas partes o no. Entonces yo digo que es cuando el alma se despierta, cuando el alma empieza a tener hambre. Y yo creo que este momento es cuando el alma tiene hambre, digo, es el momento cuando hay que ver de verdad cómo nos conectamos con el sueño, cómo este sueño y su hambre quiere alimentarse, quiere seguir adelante. Entonces son muchas cosas que hacen parte. Entonces yo creo que es importante ahí escuchar, detenerse. Después de unos años uno está en la capacidad, de pronto la frustración, de pronto la necesidad de tener una vida diferente. Nos lleva a de verdad manifestar el sueño. Entonces yo creo que lo importante es eso, conectarse, manifestarlo y arriesgarse, porque puede llegar la muerte sin haber realizado el sueño propio. Yo creo que esa es una muerte difícil y yo creo que se viene a morir de una manera plena. Yo creo que venimos también a aprender a morir. Entonces yo creo que dentro del sueño está muy acompañada la parte de la muerte, la parte de poder mirar esas partes que vamos dejando para poder ir hacia adelante y cómo el dolor también nos va transformando
en la fe, en la necesidad de realizar ese sueño, ¿no? Entonces, eso un poco compartiendo al lado de lo que ustedes hablan del sueño. Entonces, bueno, muchas gracias. Esto tenía para decir. Muchas gracias, Daniel. Bom, eu a escutar o Esteban, o Rinaldo, o Daniel, fiz uma reflexão neste momento e este, ao escutá-los, levou-me para um lugar distante, um lugar em que eu comecei a pensar, a imaginar qual teria sido o sonho dos meus antepassados, dos nossos antepassados, bem lá atrás, 10, 20 gerações lá atrás. Que sonhos teriam eles? Será que eles pensaram nisso? Possivelmente tiveram os seus sonhos, tiveram as suas vidas, claro, viveram aquilo que é humanamente possível viver ao cimo da terra, viveram todos os tipos de vidas abundantes, vidas menos abundantes, vidas de guerra, vidas de paz. Alguns constituíram as suas famílias de forma consciente, outros tiveram filhos sem pensar muito nisso. Aconteceu, não é? Podemos dizer assim, será que aconteceu por acaso? Não sei, deixo para refletir. Mas há algo que é comum, é que todas estas pessoas viveram vidas que levaram a que cada um de nós esteja aqui hoje. E, de alguma forma, temos uma vocação que nos leva a ter um determinado caminho na nossa vida, e essa vocação podemos pensar que ela eventualmente tem alguma pitada de algo que os meus antepassados trouxeram, ou de algum recurso ou alguma habilidade que tinham e que passou para mim ou que passou para nós por influência da genética, por influência do meio também, porque como falou o Daniel. E o que é que eu faço com isso? Que valor é que eu dou a esse recurso, a essa habilidade, a esse tesouro que eu ganhei, que eu tenho em mim, não só porque existo, mas também porque me foi passado pela herança da minha própria família. Fazendo esta reflexão, eu recordo-me de uma história verdadeira, real, aqui de um país perto de onde eu vivo, de um homem que se tornou muito famoso na área em que ele atuava. Ele tornou-se especialista numa determinada arte, e essa arte, muitos gostam, muitos não gostam, mas nessa arte ele era muito reconhecido. E este homem, ele tinha uma característica interessante, é que ele era filho de um outro homem que também ele tinha sido um grande artista naquela arte e também muito reconhecido. Mas o pai dele, ele tinha sido fruto de uma história de amor entre o pai dele e a mãe dele, naturalmente, mas que foi muito fugaz, foi muito breve. E não passou, não teve a união daquelas duas pessoas, não durou mais do que o tempo suficiente para gerar aquele filho. E numa determinada ocasião ele foi entrevistado, e o jornalista que conhecia a história dele, e era impossível não conseguir relacioná-lo com o pai, porque ele tinha, a fisionomia dele era quase igual ao pai, portanto eram muito parecidos, mas o pai nunca o reconheceu como filho, nem o aperfilhou. E o jornalista perguntou-lhe se ele não tinha alguma mágoa, algum ressentimento em relação à sua própria história e ao facto do pai não o reconhecer. E a resposta dele foi fenomenal, e eu acho que é muito adequada ao nosso tema de hoje. A resposta dele foi: para mim é suficiente saber que pelo menos durante 1 minuto existiu amor. E fruto desse amor eu estou aqui agora. A profissão do meu pai, aquilo em que ele se tornou especialista e em que foi reconhecido, é precisamente a profissão que eu tenho, que eu exerço e na qual também sou reconhecido. Então posso dizer que o meu destino e a minha vocação estão interligados, fruto dessa herança, dessa habilidade, desse recurso que eu recebi
da minha herança familiar, no fundo deste perfume que passa de uma geração para outra e que muitos o sentem e que de alguma forma ao senti-lo, ao trazê-lo para dentro, de alguma maneira também acabamos por assumi-lo como a nossa própria vida, o nosso próprio caminho. E isto, voltando à questão do sonho, o que teria sido o sonho, o que sonharam os nossos pais, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, nós somos fruto daquilo que é algo que eles terão sonhado e que terão vivido e da história de amor que viveram juntos, que nos deu origem. Eu recordo muito de algumas palavras que o nosso querido mestre nos passou e muitas delas estão na sua vasta obra, em que ele dizia que nós somos os sonhos nós somos o sonho dos nossos antepassados. E os nossos antepassados o que mais desejam é o nosso êxito. Então, pensar que eu sou o sonho dos meus antepassados e que o seu maior desejo é que eu tenha êxito, fortalece-me. Pensar, mais do que pensar, sentir estas palavras, sentir-me fortalecido por esta força e sentir que de alguma maneira eles estão presentes comigo em todas as minhas ações e em todos os meus êxitos, eles se alegram com todos os meus êxitos. Também, por vezes, em momentos de silêncio, sentir a sua presença e de alguma maneira procurar aperceber-me que eles me segredam ao ouvido. Atenção, cuida, tu és o resultado do amor de muitas gerações. Então, manter este sentimento e trazê-lo para a minha vida diária, fazer disto a minha presença diária e estar consciente desta força que vem deste grande legado que existe em mim e que me trouxe até aqui, que existe em cada um de nós, permite-me de alguma maneira, estar mais presente, mais centrado e também, claro, onde é que isto se manifesta? Manifesta-se nos que me rodeiam, sobretudo nos que me são mais próximos. Nos filhos, nos companheiros, nas companheiras, se existirem, e isso permite-me, de alguma maneira, estando mais centrado, estando mais tranquilo, estando mais confiante desta força que existe em mim, eu posso também, de alguma maneira, transmitir isso àqueles que me são mais próximos. E acho que já falei muito. Vou passar a palavra a qualquer um dos meus 3 amigos que queira pegar no tema y dar seguimiento. Bueno, Esteban, ¿te animas? Ah, sí. Yo quisiera hablar, mira, Marco, hay algo que tú hablaste y es de nuestros antepasados. Y a mí en este momento me gustaría como también reconocer que nuestros antepasados, más allá de la parte humana y de las culturas y de todo lo que ha sido el trasegar de la humanidad, antes, ¿qué estaba? Porque es que lo que estaba antes de la humanidad también es nuestros abuelos, y de hecho uno lo puede ver, por ejemplo, muy claro en los nativos de Norteamérica, en su rito de la cabaña de sudar, ¿no? Que ellos a las piedras son parte de su rito, las calientan en el fuego como recreando, ¿no? el origen de la vida, y los meten después a la cabaña, al rojo vivo, y a las piedras le dicen abuelos, ¿sí? En esta cultura, por ejemplo, en la Lakota, pues de los Sioux, ellos dicen que las piedras son sus abuelos y hablan de las piedras como sus abuelos, refiriéndose a que la vida en toda su magnitud son sus abuelos. Yo creo que también nuestros abuelos tienen una parte perenne, una parte que está en la eternidad, una parte que también está dentro del mundo material con esa esencia, ¿no? Yo quisiera también aquí, por ejemplo, traer al momento el recordar lo que es, por ejemplo, el origen de la vida, cómo se dio. Por ejemplo, desde muchas cosmovisiones se dice que el espíritu, ¿no?, está en el fuego, y que lo regula el agua, de ahí viene la tierra, después viene todo el mundo de lo inorgánico, ¿sí?,
de todas las piedras, de todos los minerales, y después vienen las plantas, y de ahí, ¿sí? Se dice que de ahí viene el ser humano. Entonces yo digo que es importante incluir también dentro de lo que son nuestros antepasados el reconocer las fuerzas mayores, las fuerzas del espíritu, las fuerzas de la naturaleza, de los minerales, de las plantas, porque yo creo que eso es parte también del sueño. Yo creo que la exclusión de estos dadores de vida también es lo que genera un desequilibrio, y yo creo que ahora se puede ver muy claramente que el aislarse de nuestro origen, de desconocer la naturaleza, de desconocer eh, una manera de vida cercana al respeto también por las otras formas de vida y por toda la trayectoria, ¿no? Por lo que en realidad creemos como un mito de vida, ¿sí? Yo creo que eso también es importante verlo, porque yo creo que parte del sueño es reconocer, incluir también lo que está más allá de la forma humana, porque pues sí, el entorno social es destino, y aquí posiblemente tengamos que transformar algunas cosas, posiblemente no, posiblemente hayan conflictos, pero también los conflictos se dan cuando hay esta exclusión de otros aspectos de la vida. Entonces eso quería decir. Muchas gracias, amigos. Amigo Esteban, ¿te animas? Sí, claro, claro, que me animo. Bueno, decirle que a Daniel lo siento muy inquieto, ¿no? Está muy, muy inquieto. No sé por qué será, pero está inquieto. Pero bueno, me llama la atención eso y quería compartirlo. Miren qué raro de esta sabiduría que nosotros venimos, porque es cierto que cada uno de nosotros expresa también el camino que transita, ¿no? En los que, bueno, están en el área de la pedagogía, de la enseñanza, la parte cultural ancestral, yo que soy un poco más del mundo de los negocios, y bueno, vamos familiarizándonos y vamos haciendo nuestras experiencias en función a eso, ¿no? Pero, como Bert Hellinger es el que nos convoca, creo que hay que hacer una mirada un poco más en observación a lo que Bert Hellinger nos mostró y nos convocó. Y entonces ahora quiero que pensemos qué habrán pensado los padres de Bert Hellinger, qué habrán soñado de Bert Hellinger, ¿no? Nosotros hemos visto videos, hemos visto su historia relatada, sabemos de las experiencias de vida que ha tenido, y me quedo pensando en esto que es bien mundano, que es bien nuestro, que está bien enraizado en este cuerpo, y pienso si los sueños de los padres de Bert Hellinger los habrán podido ver de alguna manera antes, ¿no? Y Bert Hellinger no tuvo hijos. Así que este sueño de padre, él a lo mejor lo tuvo de otra manera, de otra forma. Él fue sacerdote, muchas veces le habrán dicho padre, ¿no? Pero padre biológico, por lo menos creemos que no ha pasado, o no sabemos, o no estamos en conocimiento de que Bert Hellinger haya tenido hijos. Así que esto también, digo, cómo ese sueño de sus padres, luego en él, termina. Y termina con una maravillosa enseñanza, que tal vez sus hijos sean sus libros. Y que el sueño inspirador para un montón de nosotros, también hijos o padres, depende del rol que nos toque vivir y transitar, haga que nos vayamos a nutrir de eso que él dejó, que es su obra maestra de las relaciones familiares, ¿no? Así que yo quería aprovechar un instante nada más
porque a ver si podemos cerrar los ojos, un segundo, cerrar los ojos y conectarnos internamente y con un dedo tocar una parte de nuestro cuerpo y ahí estaríamos conectando con la inmensidad del sueño materno, que está representada, por supuesto, por nuestra madre biológica y por aquellos que tienen madre de crianza, también por sus madres de crianza. Y ahí conectamos con esa inmensidad, ¿no? Es un solo dedo que toca esa inmensidad. Y luego cambiamos de dedo y tocamos otra parte de nuestra inmensidad y esa va a estar representando la parte del hombre, de nuestro padre. Siguiendo la línea de Daniel, también nuestros abuelos, por supuesto, que también fueron padres. Y nuestros bisabuelos, que también fueron padres de nuestros abuelos. Y así, ¿no? Y ahí estamos descubriendo en ese ejercicio tan simple, yendo a este silencio que se manifiesta en cualquier religión, nos lleva a un camino de espiritualidad. En eso todas las religiones nos enseñan que el silencio respetuoso es ese camino, esa conexión al mundo espiritual. Y ahí en ese mundo espiritual seguramente está esto que le llamamos sueños. Sueños de los abuelos, de los padres, del padre, de la madre. Y piensen ustedes, que son padres, ¿qué sueño tendrían para sus hijos? Y seguramente que les van a venir varios. Y luego, si ya han podido visualizar esto de a sus hijos, traten de incluirse en esa fuerza de padre, en esa fuerza de madre. ¿Y qué sueños le van a dejar a la humanidad? ¿Qué sueños? ¿Qué queremos? ¿Qué nos gustaría que suceda a través de este reconocimiento de vivir y también de aprender a morir? Cuando la muerte nos llame, ese sueño va a quedar seguramente y lo van a tomar otros. Así como nosotros, de seguro, tomamos ese sueño de Bert Hellinger y de su filosofía y de su sabiduría y de su conocimiento. Ese fue el sueño, que la vida pudiéramos transitarla, ser productiva, no en medidas, no en si gano más, gano menos, sino en que sea productiva. Y a través de esa productividad que puede durar un día o 100 años, la vida tome el sueño de nuevo y construya más vida. Así que bueno, eso es lo que me parece, ¿no? Este reconocimiento del sueño de nuestros padres, esto de, no sé si conceptualizar tanto, sino de permitirnos disfrutar de este gran momento. Creo que eso nos pasa muy frecuentemente cuando cumplimos años, bueno, que vamos tomando esa mirada para hacia atrás y bueno, vemos, qué sé yo, todo lo que vivimos y luego proyectamos, ¿no? En sueños. Así que bueno, ese era mi compartir con ustedes. Tratar bueno, nos convocaba Bert Hellinger, ¿no? Entonces,
como nos convoca Bergelinger, a mí siempre me encanta tratar de ver alguna cosa, ya que no está él. Bueno, algo nos ha dejado, ¿no? A nosotros, algo tenemos que buscar solos ya, ¿no? Como hijos adultos. Alguna sabiduría de toda la que nos dejó en sus libros, bueno, en nosotros, en los talleres maravillosos que pudimos hacer. Algo nos ha dejado. Parte de su sueño debe estar ya en nuestra célula. Y bueno, siempre estoy en esa búsqueda, ¿no? Permanente de decir, che, a ver, ¿qué me diría hoy Bert Hellinger? ¿Se recuerdan cuando él decía, ¿quieren que les cuente algo más? Y todos nos reíamos y todos decíamos que sí. Bueno, y yo digo, si Hellinger hoy estuviera y nos hablara con ese profundo silencio que lo caracterizaba, pienso siempre, ¿no? ¿Qué estaría escuchando de él? ¿Qué estarían escuchando mis oídos y mis células? ¿Y qué transformación interna podría generar yo? Y ahí me conecté con esto del sueño, ¿no? Del sueño del padre y por un momento dije, wow, qué lindo. Él fue padre de otra manera, ¿no? Y dejó sueños compartidos en muchísimos de nosotros, muchísimos. Cada vez más consteladores, cada vez más capacitadores, cada vez más gente teniendo esta mirada filosófica del maestro. La verdad que hemos tenido una suerte increíble de poder estar junto a él, ¿no? Así que bueno, Marquitos, Rinaldo, Daniel, como siempre, ¿no? Estos momentos de escucharnos de distintos lugares, la vida va pasando y yo me pongo en la misma postura que me ponía cuando participaba de estas constelaciones, ¿no? Muy atento a cada uno de ustedes, al movimiento que hacen, a lo que dicen, porque parte de lo que están hoy transmitiendo es también la experiencia de haber vivido todo este tiempo sin que nos hemos cruzado de nuevo, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué hicieron? ¿Cómo están sus movimientos espirituales, sus ganas de vivir? Bueno, y después lo cotidiano, ¿eh? Que hablamos siempre. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por estar y por ser partícipe de esto. Gracias a ti, amigo Esteban. Reinaldo, animas-te a dar continuidade? Sim. Falar depois do Esteban é sempre um desafio, porque a conversa vai para lugares da espiritualidade e ele falou do Hellinger, né? E a gente olha para o Hellinger como uma fonte fechada de regras, ordens e princípios, né? E desde sempre o que mais me fascinou em ler os livros dele, e um após o outro, e vê-lo pessoalmente, é a capacidade que ele tinha de se autocontradizer. Então, ele escrevia no livro tal coisa. Aí, um ano depois, num outro seminário, alguém falava para ele assim, mas você falou aquilo naquele livro. Assim, não, mas aquilo eu falei naquele momento, agora já é outra coisa, porque agora o que eu estou vendo aqui é algo diferente daquilo, né? Então, essa capacidade de estar conectado ao presente, e para mim é sempre onde eu busco me alimentar da obra e da filosofia dele, né? Essa pergunta, né, com que sonharam os nossos pais, eu estive com meu pai há 2 semanas aqui numa praia perto do Rio, ele está passando férias aqui, e eu me lembrei que a gente já está falando sobre isso. Eu falei, pai, eu vou falar com os amigos também consteladores, e nós vamos falar sobre isso. Eu queria te perguntar, qual foi o sonho que você teve quando eu nasci, você e minha mãe? E, olha, Reinaldo, a gente tinha um sonho que você nascesse com saúde.
E aí ele explicou, e você teve um parto muito difícil, no final teve um parto de fórceps, sua cabeça ficou muito ferida, e depois você se recuperou. Então, assim, né, os sonhos dos nossos pais são sonhos dos nossos pais, né? E a partir dessa fala dele, eu comecei a me perguntar assim, tá, mas até que ponto existe qual a relação entre a minha felicidade e o sonho dos meus pais? Para além da coisa do avô, do bisavô, né, que fica mais difícil de eu imaginar, eu posso, como o Marco falou, as habilidades, né, a realização de sonhos que naquele momento não foram realizados, mas a gente nunca vai saber, de fato, né, com o que eles sonharam, ou se eles, né, tinham essa perspectiva de sonhar com aqueles que viriam depois conscientemente. Claro que espiritualmente eles tinham, mas vou tentar trazer a nossa reflexão agora para uma coisa assim mais do cotidiano, né? E eu acho interessante falar disso, porque muitas vezes as pessoas olham para as constelações como se a felicidade fosse realizar os sonhos dos nossos pais. E acham que talvez teria sido isso que Hellinger propunha com as suas constelações familiares, né? E aí eu trago o meu exemplo. Eu sou uma pessoa, sou o filho mais velho desse pai e dessa mãe. Sempre fui um filho muito comportado, estudioso. Eu torcia para o time que meu pai adorava. Meu pai falou comigo o seguinte, meu filho, falava comigo e com meu irmão, você não pode ser duas coisas. Você não pode ser gay e torcer para o adversário do Atlético Mineiro no futebol, que é o Cruzeiro. O resto eu aceito. Então, eu sempre fui ligado ao esporte, sempre fui torcedor do Galo, fui campeão brasileiro de basquete, e depois me formei em economia, numa bomba. Ele é médico, filho de um médico, e eu não fui médico, mas ele nunca me pressionou a ser médico, por mais que nos sonhos dele, ele falou isso já para mim, que ele tinha um sonho, quem sabe, de ter um filho médico. Mas também nunca houve uma pressão explícita para ser. Fui economista, fui trabalhar no Citibank, fui trainee do Citibank no Rio de Janeiro, fui executivo do banco. E lá pelos 27 anos, 26 anos, eu me dei conta que eu fazia tudo que meus pais sonhavam, mas eu estava infeliz, profundamente infeliz. E aí foi nesse momento que eu entrei num processo de muita reflexão interna e vi que naquele momento o que eu precisava de fazer era justamente buscar algo que não fosse os sonhos dos meus pais, que fosse o meu sonho. E eu acho que quando o Daniel falou ali de um chamado da alma, muitas vezes acompanhado de uma agitação, acompanhado de uma solidão, porque quando a gente se contrapõe e se rebela contra os sonhos dos nossos pais, eles não vão nos apoiar, isso é fato. Eles imaginam que aquilo é o melhor para nós. E esse é um processo que Hellinger falou claramente. Né? Quem lê os livros dele com profundidade percebe que ali está expresso, pelo menos do meu ponto de ver, que você seguir cegamente os sonhos dos nossos pais, do meu pai, me leva para uma tragédia, né? Porque quando ele fala honrar os pais, é muito diferente de fazer o que eles querem. Com muita frequência, honrar os pais é se despedir dos sonhos dos nossos pais, né? É dizer para eles, olha, agora eu vou seguir os meus sonhos. Ah, mas o que você está sonhando? Olha, eu nem sei o que eu estou sonhando. Eu sei que não é isso. Não é isso que vocês sonharam para mim. Não é ser executivo de uma multinacional, não é, né, ter um emprego formal que começa às 9 e termina às 6. E os pais vão olhar para isso e falar assim, mas você é louco, você tem um emprego maravilhoso, um emprego que todo mundo quer ter. Então, só com muita agitação e muita rebeldia, aquilo que ele chamou da má consciência, né? Repleta muitas vezes de culpa por estar, eventualmente, indo contra
sonhos daqueles que nos deram a vida, a gente se despede dos sonhos dos pais e vai em busca dos próprios sonhos. Então, no meu caso, eu fui passar um mês de férias na Europa, mas eu já tinha passagem de 1 ano comprada, já tinha avisado uma amiga e eu não voltei. Eu trabalhei na França tomando conta de criança, eu trabalhei na Itália colhendo batata, eu trabalhei na Grécia fazendo proteção de tartarugas marinhas. Voltei para o Brasil e falei, não vou trabalhar como executivo, vou trabalhar como produtor cultural. Meus pais, ai meu Deus, tá ficando louco. Eu falei, não, mas eu tenho ainda um dinheiro e eu vou seguir o meu sonho, né? Por fim, eu acabei sentindo muita falta de dinheiro, porque realmente eu não tinha dinheiro para fazer as coisas que eu queria e acabei voltando para os estudos e me formei e entrei para um concurso público, me encontrei lá dentro do que eu faço do Ministério do Trabalho, principalmente como mediador de conflitos, mas, enfim, eu queria dizer que a obra do Hellinger, ela deve ser lida sob várias perspectivas, né? E a gente lidar com os sonhos dos nossos pais de uma maneira que eles, de fato, não sejam mais importantes do que os meus sonhos. Porque eu volto a dizer, dentro dessa filosofia africana e também indígena, a gente vem de uma vida onde os pais eles são um instrumento através dos quais nós chegamos nessa vida. Mas a gente vem de um outro lugar. A gente vem de uma ancestralidade que é anterior aos nossos pais. E ali é a oportunidade que nós temos nessa vida de aprender e de se reinventar e de encontrar o próprio propósito e de cair, de levantar e de sobreviver. E isso não é um processo fácil e não é muito e não é possível, ou pelo menos é bem difícil, se eu sigo cegamente sonhos dos meus pais, aquilo que o próprio Hellinger chamou de o amor cego. Então, enfim, passo a bola. Muito bom, Rinaldo, muito bom. Fizeste-me lembrar, só lembrar-vos que nós estamos mais ou menos com 1 hora de conversa e, claro, não só o que tu falaste, mas também o que falou o Esteban e o Daniel. Fizeram-me lembrar uma ocasião que eu estava lá na Alemanha e o mestre chamou para trabalhar, quem queria trabalhar, eu levantei o braço e fui escolhido para trabalhar com ele. E a uma certa ocasião, ele perguntou, um pouco fora daquilo que era o habitual nele, permitiu um pouco mais de palavras, porque normalmente com ele as conversas eram curtas, não é? 2, 3 palavras e já está. E então ele perguntou qual era a questão e eu falei, sabe, quando eu era mais jovem, talvez pré-adolescente, adolescente, eu tinha um sonho. E o meu sonho era que o meu pai regressasse e provasse a todos que ele era um bom homem. Porque havia essa ideia na família que ele não era um bom homem. E eu concluo dizendo, mas isso não aconteceu. E assim que eu concluo esta frase, ouço estas palavras. Isso é mentira. Ele regressou e tu és a prova. Tu és a prova. Tu és a prova que ele é um bom homem. E depois, para finalizar, perguntou-me, e agora? E agora? O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer? Mas, como vocês se lembram, com aquela gravidade e com aquela seriedade muito típica. O que é que tu vais fazer? Agora que tens a chave na tua mão, qual é a porta que vais abrir? Então, em jeito de encerramento, porque já vamos um pouco mais de 1 hora, eu deixo esta ideia, um testemunho que se passou comigo.
e passo a palavra um pouco então para vós, para se quiserem encaminhar para irmos encerrando. Daniel, se queres falar algo mais para irmos encerrando a nossa conversa. O teu micrófono está desligado. Bueno, pues muchas gracias nuevamente y decir que el sueño somos nosotros y hay que realizarlo. Creo que hay que ir un poco más allá de lo antropológico y finalmente, sí, muchas veces hay muchas personas que tienen conflicto entre lo que quieren realizar y lo que otros quisieran de ellos y pues bueno, eso es parte también del aprendizaje, es parte también de la fuerza. Hay que tomar una decisión y hay que ir hacia la vida, ¿sí? Hay que realizar ese sueño, porque ya está dado, simplemente vinimos a verificarlo. Entonces, con esto quisiera cerrar y bueno, muchas gracias por este encuentro, amigos. Muito grato, Daniel. Amigo Esteban, paso a palabra para ti. Bueno, no, yo creo que hoy es un momento ya de agradecer, ¿no? Es una palabra muy, muy poderosa, la gratitud. La gratitud es la energía mayor que nos va a situar en ese campo que es inmenso, ¿no? Y el aprender a agradecer cada cosa que vamos compartiendo y que vamos haciendo son las llaves que nos permiten ir jugando de nuevo y haciéndonos más partícipes de ese gran movimiento que es la gratitud. Así que yo, agradecerles a cada uno de ustedes, agradecer por supuesto a sus familias, por supuesto a sus padres, a los sueños, no sé si serán todos como habrán querido o no, pero bueno, sí, seguramente que la fuerza del sueño los llevó sin tal vez imaginarlo el sueño, ¿no? Es esa fuerza más poderosa que los llevó a ser padres, madres y que nos situó a cada uno de nosotros en el lugar que hoy estamos. Así que nada, solo agradecerles a cada uno. También agradecer a nuestro compañero que no ha podido conectarse, tal vez. Mandarle un fuerte abrazo. Él es parte de este grupo. Así que bueno, está más que incluido. Y bueno, y brindemos por la vida, que es lo que hoy nos toca hacer, ¿no? O sea, brindar de nuevo de podernos encontrar. Ojalá que se dé el encuentro de manera personal. Ya he tenido la suerte yo de hacerlo con Rinaldo, así que me está faltando algunos nomás. Así que les mando un fuerte abrazo. Cuídense y vamos para adelante. ¿Qué va a ser? Lindo ser hombre. Es muy lindo ser hombre. Muito obrigado, Esteban. Muito bom estar aqui com vocês. Acabei de responder, comentei Milagros. Eu conheci lá naquele evento em Bad Hachington, na Alemanha, né? Também uma consteladora que mora na Alemanha. E que encontro poderoso, né? Potente, que é o termo que eles usam hoje para a gente ter vivido ali, e com tantas pessoas de tantos países, né? Eu me lembro na época, 450 pessoas ali presentes para trocar suas impressões, e não tivemos oportunidade de falar com tantos, mas aqueles que nós encontramos estabeleceu um laço afetivo, e que bom que Marco é o nosso incentivador aí dessas lives e, de alguma maneira, a gente tem conseguido manter aquela chama acesa, né? Aquelas falas do Bert,
né? E, para mim, uma outra que eu também me lembro, me recordo sempre, que me motiva, dita por ele, é que homens permanecem, né? O que significa homens permanecem? Pode significar tanta coisa, e pode significar nada disso, outras coisas. Mas, assim, eu tento sempre olhar para essa fala também com uma perspectiva que Bert sempre ensinou, que é não devemos excluir nada, né? Então, homens permanecem pode parecer uma resposta a alguém que esteja sendo atacado, mas não é como eu vejo, ao contrário. É como alguém que tá crescendo e que está olhando em volta para um mundo que está mudando, muitas vezes nessa relação entre homens e mulheres, e como é bonito ver as mulheres exercendo um papel, muitas vezes, novo, forte, protagonista, e a gente poder, de certa forma, apoiar isso sem abrir mão da nossa força, né? Sem abrir mão da nossa essência, da nossa força masculina, reconhecendo também que dentro de cada um de nós tem uma força feminina, e nas mulheres também tem uma força masculina. Então, homens e mulheres, e enfim, todo o resto, todos permanecem. O Daniel trouxe aí, né, seres não humanos, as pedras, a natureza, todos fazem parte. A filosofia indígena, ela fala disso, né? Homens, árvores, montanhas, somos todos seres humanos, o que muda é a forma. Todos temos uma alma. E eu acredito que a gente tem muito que aprender também com essa abordagem indígena. Queridos amigos, uma alegria, um forte abraço aqui do Brasil na primavera. Eu sei que aí, principalmente na Europa, começa a se aproximar o outono, que é uma fase também deliciosa, mas a gente se aproxima agora de uma fase de muita luz, e que sigamos juntos aí, conectados. Um forte e carinhoso abraço para todos, e também para quem nos assistiu, né, Marco? Você, Sim. aqui no meu tem Sterfancello, muito interessante, Sandra Soares, uma querida amiga dos meus pais, assistiu aqui, não sei se está presente ainda, já agradeci a Milagros e a Patrícia, minha querida prima, enfim. Tivemos juntos. a Adélia, sim, e tivemos a Adélia também aqui conosco, Patrícia, que já comentaste, Esther, que nos deixou aqui uma mensagem em italiano, suponho que seja ou da parte do nosso amigo Daniel ou do nosso amigo Gianluca, e a nossa querida amiga Milagros, que de vez em quando também se junta a nós, fez parte também do nosso grupo de amizade que construímos lá porque esse encontro na Alemanha não foi um encontro só de homens, né? Foi um encontro de pessoas de todas as origens, diferentes, homens, mulheres, todos os grupos, né? E no fundo, este amor que nos une leva-nos a animar-nos a fazer estes encontros e de vez em quando a ter estes comentários destes amigos queridos. Então, meus queridos amigos, muito obrigado a todos. Muito obrigado ao nosso amigo Gianluca também. O Esteban já falou nele, ele hoje não se pôde juntar a nós. Vamos vamos fazer um novo encontro quando surgir a oportunidade e procurar animá-lo a estar connosco nessa altura. Muito obrigado a todos, meus queridos. Até breve. Gracias. Abraço grande. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.